Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos agora em frente ao Monte Sodoma, um dos lugares mais terríveis da história bíblica. Vemos aqui uma montanha feita completamente de sal e coberta com uma pequena camada de areia e terra. E nós conseguimos ver isso muito bem através desta pedra, que era parte da montanha e ela caiu e parou aqui. E podemos ver claramente que ela é formada de sal. E além disso, aqui em cima há uma estátua de sal com um formato que lembra uma mulher. Vocês podem ver ela logo aqui em cima. E ela é conhecida pelos locais como a Mulher de Ló. Mas será que esta é realmente a cidade pecadora que foi destruída por Deus com fogo, sal e enxofre? Hoje vocês irão descobrir a história de Sodoma como vocês nunca viram. Porque agora nós vamos liberar esta aula completa pela primeira vez para todo o público. Para quem ainda não sabe, nós lançamos o curso da história de Israel desde Abraão até os dias de hoje e nos aprofundamos na história bíblica de Israel de uma maneira sem igual. Vocês assistirão agora a aula de número 6, a aula sobre Sodoma, e eu tenho certeza que vocês irão ficar chocados com o que foi descoberto. Aproveitem a aula e aproveitem também o link que está na descrição ou escaneiem o QR Code que está agora na tela para saber tudo sobre o curso e poder acessar todas as aulas já publicadas, além de aulas inéditas e exclusivas toda quarta-feira. Então, se vocês estão preparados, vamos para a aula. Hoje nós vamos nos focar na planície do Jordão, em hebraico Kikar HaYarden, e nesta região haviam 5 principais cidades: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Bela. Bela que também muitas vezes é chamada como Zoar, e elas ficavam próximas ao Mar Morto. E apesar de hoje em dia associarmos esta região com o lugar morto, sem vida, na época do bronze, nos tempos de Abraão, era uma região cheia de vida. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E nós temos registros históricos da existência destas cidades. Em 1975, um grande arquivo com 1757 tábuas de argila, datadas mais ou menos do ano 2400 a.C., foram descobertas em Tel Mardich, que é a antiga Ebla, fica no norte da Síria, e uma destas tábuas é um atlas geográfico que tem listados 289 nomes de lugares. E uma análise feita pelo arqueólogo William Shea descobriu que uma parte dessa lista corresponde à área da planície do Mar Morto, e há 2 lugares nomeados, o número 210, Admá, e o número 211, Sodoma. Mas o que mais nós sabemos sobre as 5 cidades da planície? Nós sabemos que eram cidades-estado canaanitas, de pequeno a médio porte, com populações provavelmente na casa de centenas
ou poucos milhares de habitantes. A economia era diversificada. Eles tinham tanto agricultores, pastores, como também comerciantes e artesãos. E o comércio se utilizava principalmente das rotas comerciais que passavam por ali. E como cananeus, eles eram politeístas e eles adoravam o panteão local. E apesar de não serem muito grandes, as cidades tinham alianças entre elas para proteção mútua e também benefício econômico, como sugerido pela coalizão dos 5 reis em Gênesis 14. Vocês se lembram? Quando acontece a guerra dos 9 reis, 5 dos reis são justamente da planície do Jordão e eles se unem para combater um inimigo em comum. Mas apesar da aparente prosperidade material, a Bíblia nos conta que eram cidades perversas aos olhos de Deus. Isso mesmo antes de Ló se mudar para lá. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas qual foi realmente o pecado ou os pecados dessas cidades? Segundo a Bíblia, muitos associam Sodoma à sodomia e tentam simplificar a razão, mas se nós lemos com atenção a Bíblia, vemos que a verdade é bem mais complexa que isso. Não foi um erro específico, nem somente um pecado que causou as cidades a serem condenadas. Haviam muitos problemas morais, éticos e comportamentais nessas cidades. Vamos começar com a leitura bíblica para analisar bem. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam esta perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Vejam aqui 2 pontos importantes. Muitos homens, todos os homens da cidade, de todas as partes, vieram atacar os visitantes, que eles não sabiam que eram anjos. Isso mostra que não eram algumas pessoas fazendo algo errado, isso mostra que era um problema sistêmico. Está escrito: as acusações são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade.
Isso mostra mais uma vez que eram vários tipos de pecados. O primeiro que vemos aqui, e que é o mais falado justamente contra Sodoma principalmente, é a violência sexual. Isso está escrito também no Novo Testamento, no livro de Judas, que fala que Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Mas além disso, a Bíblia também nos conta que eles eram orgulhosos, arrogantes e que não ajudavam os necessitados. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas. Tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. E temos mais informações através de livros apócrifos e deuterocanônicos. Vocês vão ver várias vezes ao longo das nossas aulas nós usando esses termos apócrifos e deuterocanônicos. Mas o que realmente são esses livros? Quando nós usamos o termo livros apócrifos bíblicos, a gente se refere a uma coleção de textos antigos escritos por comunidades judaicas ou cristãs, mas esses textos não foram reconhecidos como divinamente inspirados e por isso não foram introduzidos na Bíblia. Mas mesmo quando a gente usa o termo Bíblia, ele é um termo um pouco complexo, porque a Bíblia não é igual para todo mundo. Por exemplo, se a gente for numa sinagoga e abrir a Bíblia, no caso a Bíblia hebraica, a gente vai ver que dentro da Bíblia hebraica estão somente os textos do Antigo Testamento. Em comparação, se nós formos a uma igreja católica e abrirmos a Bíblia, nós vamos ter o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas também livros que não estão dentro da Bíblia hebraica e livros que não estão na maior parte das Bíblias protestantes e evangélicas. Vejam que interessante, eu vou botar aqui na tela para vocês uma tabela que mostra que livros estão incluídos em cada uma dessas Bíblias. E aí justamente vem o termo deuterocanônico. Os livros deuterocanônicos são livros que estão incluídos em algumas Bíblias, mas nem em todas. Por exemplo, o primeiro e o segundo livro de Macabeus, eles estão incluídos na Bíblia Católica e em boa parte das Bíblias das igrejas orientais e ortodoxas, mas não dentro da Bíblia hebraica nem da Bíblia protestante. E agora, mais um exemplo, se nós falamos do terceiro livro de Macabeus, este também não está dentro da Bíblia Católica, mas sim das Bíblias orientais e ortodoxas. E aqui, só com esses poucos exemplos, a gente pode ver que realmente todo esse assunto ele é bem complexo. E por isso, quando nós falamos de livros deuterocanônicos, que estão incluídos em algumas Bíblias e em outras não, ou se nós falamos de livros apócrifos que não estão incluídos em nenhuma Bíblia, nós temos que analisar cada livro em separado e verificar sua veracidade histórica, teológica e entender como melhor estudá-los. Mas embora a maior parte desses textos não sejam considerados escritura inspirada, esses livros nos fornecem um contexto histórico e cultural valiosíssimo. E assim a gente pode entender melhor o período que eles foram escritos. E muitas vezes nos passam detalhes que não estão inclusos em outras fontes. E por isso, vamos usá-los aqui no nosso curso, mas sempre cuidando e destacando que tipo de livros eles são. E falando em livros deuterocanônicos, o terceiro livro de Macabeus inclui na lista de pecados de Sodoma, além de sua arrogância,
os seus vícios. Tu consumiste com fogo e enxofre os homens de Sodoma, que agiam com arrogância e eram notórios por seus vícios, e os fizeram um exemplo para os que viriam depois. Isto está escrito no terceiro livro de Macabeus, e o texto não é específico que tipo de vício eles tinham, mas entra numa grande lista de pecados da cidade. Arrogância, vícios, imoralidade, relações sexuais antinaturais, orgulho, não amparar os necessitados, injustiça, falta de hospitalidade e muito mais. E tudo isso causou a condenação destas cidades, que Deus destruiu com fogo e enxofre. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. E assim as cidades da planície foram destruídas. Mas não todas. Zoar é poupada por causa de Ló. Ló implora os anjos para que o deixem fugir para Zoar em vez das montanhas, argumentando que é uma cidade pequena e que poderia ser poupada, e os anjos concordam, e Zoar então é salva. Mas agora vamos para a parte mais importante da nossa aula, o que a arqueologia tem a nos dizer sobre essa destruição. As cidades destruídas e Zoar foram encontradas? Vamos falar de cada uma das 5 cidades em separado. Vamos começar por Zoar, justamente a cidade que não foi arrasada e por isso a mais fácil de ser encontrada entre elas. Especialistas acreditam que Gor Ersaf, um lugar que hoje é parte da Jordânia, é na realidade Zoar bíblica. A escavação liderada pelo arqueólogo Dr. Constantinos Politis encontrou no local evidências de uma cidade do período do Bronze. E mais que isso, era um assentamento substancial da idade do Bronze inicial, mas no Bronze médio as construções são bem mais limitadas e a cidade volta a crescer depois de novo no período do Ferro. Isso prova que na época de Ló, esse lugar era uma cidade pequena, como descrita na Bíblia. E outro indício que este lugar é Zoar é pelo mapa de Madaba. Este é um mosaico gigante do século VI, que inclui um mapa da Terra Prometida. O mapa de Madaba é o mais antigo mosaico geográfico conhecido na história da arte e é muito usado para localização e verificação de lugares bíblicos. E este mapa mostra que Zoar é onde hoje está Gor Ersaf. Além disso, a Bíblia nos relata que não muito tempo depois da destruição das cidades, Ló e suas filhas passam a viver numa caverna próxima a Zoar, e se encontrou uma caverna justamente a 7 quilômetros de Gor Ersaf, e na frente dela os restos de uma antiga igreja cristã chamada o Santuário de São Ló. Essa igreja foi construída no século V e isso mostra que os cristãos da região, pelo menos há 1600 anos, reconhecem essa caverna como o local que Ló e suas filhas se esconderam e que é a caverna ao lado de Zoar. E também esta igreja está marcada no mapa de Madaba. Outro indício da localização de Zoar é justamente a menção feita no livro de Isaías 15:5, e nela há uma conexão entre Zoar e Moabe. E isso é consistente com uma localização próxima à planície inferior leste do Mar Morto, que hoje em dia se encontra na Jordânia e é justamente a região de Gor Ersaf.
E justamente a cereja no topo do bolo arqueológico é justamente o cemitério que foi encontrado ao lado de Gor Esaf. Nele foram encontradas aproximadamente 300 lápides, muitas delas com inscrições. E essas lápides pertenciam tanto a judeus como a cristãos e a maior parte está datada por volta do século V depois de Cristo. Mas em uma inscrição especial há uma descrição que o falecido que estava enterrado ali foi trazido desde Zafar. Zafar é a capital do antigo reino de Himyar, para ser sepultado em Zoar. Justamente, eles já disseram, nós trouxemos ele para cá, para Zoar. E só para constar, Himyar é hoje em dia o que é parte do Iêmen. Então, realmente, essa pessoa quis ser sepultada em Zoar e o corpo dele fez uma jornada realmente muito longa. Em conclusão, devido a tudo isso que nós falamos, concluímos que Gor Esaf era Zoar, também chamada de Bela. E agora nos falta encontrar as 4 cidades que foram destruídas por Deus. E esse é um desafio muito maior e uma pergunta que realmente intrigou estudiosos da Bíblia e arqueólogos por muitos séculos. E principalmente nos últimos 150 anos, muitas teorias foram apresentadas da possível localização de Sodoma, Gomorra e das outras cidades destruídas. Parte dessas teorias realmente são sérias e importantes, e algumas teorias já foram parcialmente ou totalmente refutadas. E agora nós vamos juntos falar de cada uma dessas teorias e tentar realmente entender onde está Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adamá. Bab-edara foi considerada como possivelmente o lugar de Sodoma. E faz muito sentido, porque quando os arqueólogos chegaram nesse lugar, o que eles encontraram é uma cidade do bronze inicial que foi destruída por um grande fogo. Porém, ouçam bem, esta cidade é do bronze inicial. Ela foi destruída aproximadamente no ano de 2350 a.C., séculos antes do nascimento de Abraão e Ló. E apesar desta cidade, deste local que eles encontraram, sim ter tido um final terrível, esta não pode ser Sodoma, justamente por causa de sua datação. Outro local que especialistas cogitaram ser Gomorra é a atual Numeira. E nas escavações arqueológicas foi revelada uma cidade do bronze antigo que teve um final mais violento e mais devastador ainda do que Bab-edara. Porém, nós estamos falando mais uma vez do período do bronze antigo. Numeira é ainda anterior, se acredita que foi destruída entre o ano de 2600 a.C. até aí por volta do ano 2400 a.C. E por isso, mais uma vez, a datação não se encaixa com o período dos patriarcas. Outro problema com essa teoria é que a população fugiu da cidade. Nós sabemos que eles fugiram às pressas, mas isso não se encaixa na narrativa bíblica. O que sim foi encontrado nas escavações arqueológicas são provas que algumas casas da cidade foram bloqueadas. Quer dizer, as pessoas saíram das suas casas e elas bloquearam as portas. Talvez para fortalecer a casa, talvez por alguma coisa que eles soubessem que iria acontecer, talvez para evitar saques. Também, quando se escavou, não se encontraram pequenos objetos de valor, não se encontrou comida, mas sim se encontrou muitas cerâmicas e coisas grandes sem valor. O que tudo isso nos indica é que a população sabia que precisava fugir às pressas da cidade. Eles pegam tudo de valor que eles podiam carregar, eles levam a comida que eles precisavam para a jornada e todo o resto eles deixam para trás, mas eles trancam as casas deles com a esperança de talvez poder depois voltar às casas. Mas como a arqueologia mostra, alguma coisa destruiu violentamente a cidade
e a população nunca mais voltou. Porém, mais uma vez, a datação não se encaixa com a descrição bíblica, não é o mesmo período, e também quando nós lemos a história de Sodoma, Gomorra e das cidades destruídas, foi um ataque repentino, a população não sabia que as coisas iam acontecer, a população ficou nas suas casas. Então não houve sobrevivente das cidades, além de Ló e sua família, então por isso Numeira provavelmente não é um bom candidato para ser Gomorra. Também arqueólogos encontraram 2 locais, um chamado Feifa e o outro Khirbet el-Hanazir, mas esses 2 lugares foram rapidamente descartados como possibilidades porque nem cidades eles eram no período do Bronze. Já falamos de onde não são Sodoma e Gomorra, mas agora vamos falar das 2 principais teorias que sim podem ser as corretas. E a primeira é Tel el-Hammam, que fica no norte do Mar Morto, do lado jordaniano. Nele foram encontrados restos de uma cidade do período do Calcolítico, que seguiam na Idade do Bronze Antigo e Médio. Também há restos do período do Ferro, do período Romano e Helenístico. E a cidade chegou no seu auge, na sua extensão máxima, durante a Idade do Bronze Médio, e então ela tinha aproximadamente 8.000 habitantes, fortificações significativas e até mesmo um palácio. E lembramos que na descrição bíblica, Ló encontra os anjos quando ele estava sentado ao lado do portão das muralhas da cidade. Desde 2005, as escavações no local são dirigidas por Stephen Collins, da Universidade Trinity Southwest. Ele encontrou provas concretas da destruição da cidade. Há uma camada inteira de cinzas que mostram o final violento do local. Foram encontradas pedras vitrificadas. Isso é um fenômeno que acontece num calor acima de 2.000 graus. Também foram encontradas pedras derretidas que voltaram ao estado de lava. Isso não acontece em um incêndio normal. E os cientistas também notaram que a cidade foi queimada de cima para baixo. Eu quero que vocês ouçam as palavras do próprio Stephen Collins. Este local marca um dos eventos de destruição mais violentos e enormes imagináveis. Temos pedaços de cerâmica derretidos em vidro. Alguns borbulharam como lava. Pedras de fundação e tijolos queimados ficaram vermelhos ou parecidos com cerâmica devido a temperaturas extremamente altas. A maioria das superestruturas de tijolos de barro do período do Segundo Bronze Médio aparentemente foram arrancadas de suas fundações. É uma cena de extrema devastação e desintegração. Nós até documentamos pedaços de vidro do deserto espalhados pelo Quicar Oriental, criados em temperaturas que excedem a 6.000 graus Celsius. Mas como nós conseguimos explicar esta destruição colossal? A teoria acredita se tratar da explosão de um meteorito, talvez algo parecido ao evento de Tunguska, que foi a queda e explosão de um meteorito em Tunguska, na Sibéria, em 30 de junho de 1908, que devastou uma área de milhares de quilômetros quadrados. Isso porque o meteorito não chegou a cair na Terra, pois ele explodiu a uma altitude de 5 a 10 quilômetros na atmosfera. Nesse caso, na Sibéria, se calcula que a explosão teve uma energia entre 10 e 15 megatons. Só em comparação, pessoal, isso é 1000 vezes mais potente que a bomba atômica que foi lançada sobre Hiroshima. E a teoria é
que Tel el-Hammam foi destruído de uma maneira parecida com a explosão de um meteorito. E isso se encaixa também nos achados arqueológicos, a maneira com que a cidade foi destruída de cima para baixo, com um fogo e um calor que não pode ser criado de quase nenhuma outra maneira, e também se encaixa com a descrição bíblica de fogo literalmente chovendo do céu. Isso também explica o abandono da cidade por séculos, porque uma explosão desse tipo tornaria o local infértil e inabitável. Então, este local que vemos na tela, Tel el-Hammam, é uma das 4 cidades castigadas por Deus? Vemos que a arqueologia é realmente bem interessante e essa é uma real possibilidade. Mas há um porém. Tel el-Hammam, depois de sua grande destruição, ficou abandonada por séculos. Mas no período do ferro, a cidade sim foi reconstruída. E existiu no período do ferro, no período romano, no período bizantino, o que nos surpreende, porque a Bíblia direta e indiretamente fala que Sodoma e Gomorra não foram reabitadas. Como nos exemplos desses versículos que estão na tela agora, se vocês quiserem, vocês podem parar para ler com calma. E outra fonte que nós temos é Flávio Joséfo, um historiador que viveu no 1º século depois de Cristo, e ele escreve o seguinte no livro Antiguidades dos Judeus. Quanto a Ló, escolheu ele as planícies que estão ao longo do rio Jordão e próximas da cidade de Sodoma, que estava então em franco progresso, mas que agora se acha inteiramente destruída pela vingança de Deus, e nada resta dela, nem mesmo o menor vestígio. Ele fala que não há nem vestígios da cidade de Sodoma. E nesta época, na época de Flávio Joséfo, não só que haviam vestígios da cidade, como há até os dias de hoje, mas naquela época a cidade de Tel el-Hammam sim era habitada. Então isso também coloca em dúvida se nós estamos realmente falando do lugar certo. Em resumo, Tel el-Hammam é um forte candidato para ser uma das 4 cidades destruídas, mas não precisa ser necessariamente Sodoma. Temos que buscar ainda respostas de como e por que a cidade foi reconstruída em períodos posteriores. E a última possível teoria da localização de Sodoma é justamente o Monte Sodoma, Har Sodom em hebraico. Esta é uma das teorias mais aceitas em Israel nos dias de hoje. Ela está localizada na parte sudoeste do Mar Morto, justamente do lado israelense, e é um local sem igual no mundo. Nós estamos falando de um monte de 8 quilômetros de comprimento, 5 quilômetros de largura, 220 metros de altura, mas quase completamente composto de sal. E qual a conexão deste monte com Sodoma? Primeiramente, o nome, mais claro. Sabemos que a população local, tanto judeus, cristãos como muçulmanos, chamam este local de Monte Sodoma há séculos. Mas isso não basta, porque nós sabemos que os nomes podem mudar ao longo da história. Outro indício é justamente a composição dele. Ele é composto de aproximadamente 90% de sal e diferente das outras montanhas que estão em volta, que são compostas de pedra calcária. E a formação de sal se encaixa bem no relato bíblico. Verão toda a terra abrasada, com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na ira do seu furor. Vemos que o relato fala que a terra foi abrasada com sal e enxofre,
E nós sabemos que o monte é feito de sal, mas além disso, em volta dele foram encontradas milhares de bolas de enxofre. E elas têm uma pureza anormalmente alta, que chegam até 98% de enxofre. E elas queimam a temperaturas altíssimas e com fogo de cor azul. E o que estamos vendo na tela agora é justamente uma dessas bolas de enxofre que eu mesma peguei nesta área e queimei depois em outro lugar. E nós sabemos que cobrir um lugar de sal era um método usado nos tempos bíblicos para impedir a reconstrução de uma cidade. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que havia nela. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Abimeleque viveu séculos depois de Abraão e Ló, mas nós podemos ver que essa era uma técnica conhecida pelos povos aqui da região para impedir a reconstrução de uma cidade, então faz sentido que a cidade foi coberta ou transformada de alguma maneira em sal. Outro indício interessante vem justamente de Estrabão, que era um historiador e geógrafo que viveu há aproximadamente 2000 anos, e ele identifica o Monte Sodoma como o local de Sodoma bíblica e fala justamente da proximidade dela à Massada. Então agora a gente pode bater o martelo e dizer que o Monte Sodoma é realmente Sodoma bíblica? Ainda não. Há também um problema ou uma dúvida em relação a essa teoria. Não há provas definitivas de uma cidade no local. O monte está feito completamente de sal, o que dificulta muito a sua pesquisa. E então, se a cidade de Sodoma realmente se encontrava aqui, a cidade foi destruída de tal maneira que nada sobrou dela para análise. Em conclusão, muitas teorias foram levantadas de onde possivelmente eram as 5 cidades da planície. Gor el-Safi é realmente a melhor candidata para Zoar, e tudo realmente aponta para aquele lugar. Sobre Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adamá ainda há discussões, mas as duas teorias mais prováveis são justamente Tel el-Hammam e o Monte Sodoma. Na minha opinião, sim, há possibilidade, inclusive, de as duas teorias estarem corretas, porque eram 4 cidades e temos 2 possíveis locais. Porém, esse assunto ainda realmente precisa de mais estudos e mais pesquisas arqueológicas. Mas o que sim podemos aprender desta história é não cometer os mesmos erros das pessoas do passado. Evitarmos ser arrogantes, orgulhosos, injustos e esquecermos dos necessitados, dos estrangeiros e daqueles que mais precisam de nós. Realmente, essas lições são tão válidas naquela época como nos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula do dia de hoje. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima.